O Brasil, que era o país do mundo que mais crescia, virou o país do mundo que menos cresce. O Brasil, na Bolsa de Valores, perdeu 30% em dólar. Foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo. E todos os rentistas, os aplicadores financeiros, estão apanhando para a inflação. Então, repara, o mercado está perdendo, e pior, está perdendo aqui e ali no curto prazo, mas no longo prazo, o que está acontecendo, Mauro? A dívida brasileira está caminhando aceleradamente para 100% do PIB, e porque está caminhando aceleradamente para um padrão em que acende a luz vermelha no mundo inteiro de aversão ao risco Brasil, você tem o quê? Você tem que a dívida está encurtando dramaticamente de prazo, está esquentando o dinheiro. Deixa eu dizer ao povo brasileiro, nossa dívida hoje é de 6 trilhões e 400 bilhões de reais. Um quarto dela está vencendo em poucos 60 dias, 90 dias. Só no Brasil, nesse país saqueado, Mauro, só no Brasil, nesse país saqueado, o saldo que o banco não empresta, no fim do dia é remunerado pelo governo, com dinheiro público. Eu disse de novo aqui, então vamos lá, teto de gastos. Eu sou ex-governador do 8º estado brasileiro, sou ex-prefeito da 5ª maior cidade do Brasil e comandei a economia do Brasil, ajudei a consolidar o Plano Real. Não tem um único dia em que eu tenha gasto mais do que arrecadei, ou que eu tenha praticado déficit fiscal. Um único dia. Isso é um exemplo prático de qual é o valor que eu dou ao equilíbrio. O meu estado, o Ceará, faz 30 anos que ninguém fala lá em atraso de funcionário. E que os funcionários têm a reposição da inflação e nós estamos expandindo, duplicando saúde, educação, segurança pública. Temos 87 das 100 melhores escolas, um dos estados mais pobres do Brasil. Pois bem, como é que a gente faz isso lá? Tem algum teto de gasto? Tem. Como é que faz o teto de gasto no Ceará? Todas as despesas são controladas, menos uma, o investimento. Por quê? Porque o investimento, além de qualificar o serviço público, melhorar a vida do povo, anima a atividade econômica. O que acontece no Brasil? Todas as despesas foram controladas, menos uma. Só que no oposto do Ceará. No Brasil, o orçamento total, atenção, o brasileiro está nos ouvindo, esses são assuntos chatos, mas isso é o que nós devíamos obrigar todos os candidatos a refletir, porque isso é o que interessa, o resto é papo furado, picanha, cerveja, defesa da família. Esse papo furado é para entupir, sabe, o ouvido e o coração de um povo machucado e sofrido como o brasileiro, e não dizer o que está acontecendo, como é que nós vamos mudar as coisas do Brasil, sem o que o Brasil vai fracassar como nação, se já não podemos afirmar que está fracassando como nação. 2/3 da força de trabalho brasileira ou estão na selvageria da precarização. Sabe o que é isso? 70 horas semanais de jornada de trabalho, sem férias, sem 13º, sem nada, com uma renda média declinante, em que o salário mínimo, como elemento simbólico, tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos. Mas vamos lá, o orçamento brasileiro são 4 trilhões e 800 bilhões de reais. 3 trilhões com T de tapioca, que é dinheiro que a gente besta como nós não conta, como a gente chama no Ceará. Veja, 1 trilhão são 1.000 bilhões. 1 bilhão são 1.000 milhões. Então são 3 trilhões de reais fora do teto. 1.800 estão dentro do teto. O que está fora do teto? Juro para banco, rolagem e amortização de dívida pública, ou seja, o pedaço da banqueirada. O pedaço do especulador financeiro. Isso que eu estou falando. 1 trilhão e 800 é o quê? Previdência social, em que você tem uma distorção em que 2% dos beneficiários da Previdência engolem a metade do orçamento. Quem são eles? Os generais. Enquanto se pega o trabalhador da construção civil, o comerciário, o motorista, etc., o operário, o servidor de classe média, enfim, ele paga a Previdência um déficit de R$ 1.400 por cabeça por ano. No Exército, na Marinha, na Aeronáutica, no oficialato, porque não é nos praças, cabos, soldados, não. Lá em cima, o déficit é de R$ 160 mil por cabeça por ano. Uhum. E o Bolsonaro agravou isso. Então, repare uma coisa, e aí veja bem, eles também não querem que um cara como eu chegue com essas verdades na presidência da República. Os outros se renderam, porque são poderosíssimos, eu sei que são poderosos. Candidato, para a gente concluir um pouco essa questão da economia, né, mas que, como o senhor falou, é extremamente importante,
A gente sabe que o problema da inflação, ele é mundial, mas que ele diminui muito o poder de compra. Tem até ouvintes mandando mensagem aqui, o Bruno Henrique de Mauá, falando qual é o seu plano de governo para que a gente possa deixar de ir no mercado e gastar R$400 para comprar meia dúzia de produtos. O senhor tem um plano efetivo para lidar com essa questão da inflação? Primeiro eu me apresento, eu sou ex-ministro da Fazenda que ajudou a fazer o Plano Real, que está sendo morto, está sendo assassinado, está ssendo sabotado pela tragédia de incompetência. Segundo, a gente não resolve um problema se a gente não entender a causa dele. Então você repetiu o que uma certa elite brasileira, você não tem culpa disso, está repetindo para absolver o Bolsonaro e os erros graves de condução da política econômica brasileira, de que a inflação é um problema mundial. Ok. Mas que tem seus agravantes internos, obviamente. Há um problema de pressão de preços de fora para dentro, agravando o problema. Mas o problema da inflação no Brasil chama-se governo. E a gente decompõe. Então, quando você olha, os preços subiram por quê? Primeiro preço que subiu, combustíveis. Então, gasolina, querosene de aviação, gás de cozinha e óleo diesel, que está entranhado no preço de tudo, porque está no frete do caminhão que leva a comida, que leva a carne, que leva o remédio. O governo administra uma política de preços absolutamente criminosa, dolarizou os custos da Petrobras e ao invés de produzir gasolina aqui, está diminuindo a capacidade de produção do Brasil, importando do estrangeiro em dólar, tudo na base da propina. Cheguei lá na presidência da República, muda imediatamente. Chamarei o Conselho de Administração da Petrobras e vou considerar que o preço da gasolina para o brasileiro será os custos de produzi-la, mais um lucro razoável. O que é o lucro razoável? Já estudei também. As petroleiras globais têm um lucro de 6% ao ano. A Petrobras está com um lucro de 38% ao ano nas costas do povo brasileiro e da dona de casa que não dá conta de pagar o gás de cozinha. Por isso, muda rapidamente, porque isso é. Então a inflação começa a se decompor. Qual é o outro componente da inflação? Energia elétrica. Que o governo é que determina. E o governo agora está subindo taxa de juros a pretexto da inflação. Olha, a gente precisa ensinar o povo brasileiro, ajudar o povo brasileiro, porque essa lambança de carisma, Chico, Manel, Maria, isso é tudo para enganar a gente. Veja bem, quando a gente aumenta a taxa de juros para diminuir a inflação, o que é que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo o seguinte, olha, tem muita gente podendo e querendo comprar coisa demais e as coisas não tem tantas, então tem um excesso de leilão, os preços sobem, porque tem muita gente podendo comprar. Isto é mentira. O Brasil está com a pior demanda das famílias da história. Pudera, maior desemprego da história, renda em depressão violenta, informalidade a mais grave da história, a demanda despencou, o investimento do governo é o pior da história. E por que eles aumentam a taxa de juros? Só para aumentar a rentabilidade do baronato financeiro. Caímos de novo nos donos do Brasil. Como é que a gente baixa preço disso? Os administrados pelo governo, como eu estou dizendo aqui. É preciso desindexar a energia. Isso é uma coisa que a gente lá no Plano Real já tinha planejado. Eles rasgaram tudo isso. Por quê? Porque entregaram as distribuições de energia para os estrangeiros e essas agências reguladoras, salvo exceções, viraram antro de ladroeira e de suborno contra o povo brasileiro. Então você tem a energia mais limpa e barata do mundo, que é a energia de base hidráulica. Por regra, salvo Belo Monte, Giral e Santo Antônio, que são recentes, o resto das hidroelétricas já amortizaram os seus custos de investimento. Portanto, a tarifa de energia devia estar caindo no Brasil. E ela está subindo. Por quê? Porque eles indexaram ao dólar. É tudo assalto ao bolso público. Agora, a gente teve um efeito climático esse ano também que contou, né, para a produção das hidrelétricas. Conjunturalmente, né? Sim, mas se você tirar do dia a dia e olhar os problemas como eu procuro fazer, a tarifa de energia elétrica no Brasil subiu 200% acima da inflação. 200% acima da inflação numa hora em que os custos de amortização das hidrelétricas já devia estar sendo abatido. Por quê? Porque o modelo de gestão indexou ao dólar. E nós temos um desequilíbrio grave nas contas em dólar do Brasil com o estrangeiro. E a nossa moeda, quando o Bolsonaro tomou posse, era R$ 3,70 para comprar um dólar. E agora é R$ 5,40, R$ 5,50, chega a R$ 5,70 para comprar o mesmo dólar. O que aconteceu? Mudou o custo de produção de Itaipu? Não. Mas eles entregaram para as distribuidoras estrangeiras, não é, nesse modelo
imprudente. Eu nem sou contra a privatização, mas quando você privatiza um monopólio, a regulação tem que ser muito eficaz e muito honesta, senão cai no suborno e no assalto ao bolso popular. De novo, eles me odeiam, porque eu vou acabar com essa farra, vou desindexar as tarifas brasileiras, será extinto o IGPM e haverá uma estrutura de apuração de custos que seja séria, remunere correta e decentemente o capital empatado ali e o serviço, porque eu nunca tive vocação para demagogo. Eu tenho vocação para bom administrador. Então, veja, agora tem um terceiro componente da inflação. Você me interrompa, Michele, se eu estiver sendo exagerado. Mas são os alimentos. Então, repare, a maior produção de proteínas animais e vegetais do mundo é feita pelo Brasil. Por que a carne explodiu 60%, 70% de preço, o feijão subiu, explodiu? Tudo bem, aí tem um dia a dia, tem ali uma estiagem, não sei o que tal, mas não. De novo, é governo. O que está acontecendo com a produção de alimentos no Brasil? Nós, brasileiros, por prostração ideológica, por corrupção política, destruímos a nossa estrutura de armazenamento, estoques reguladores e política de preços mínimos para a agricultura e para a pecuária. E aí você tem um grande comprador de comida lá fora, tipo a China, que paga em dólar. E o agricultor lá do interior de Tocantins, o pecuarista do interior de Tocantins, não quer nem saber se a população vai roer osso, vai morrer de fome. Se tem alguém pagando pela carne que ele produz em dólar lá fora, meu irmão, ele ensaca e manda. Quem é que tem que consertar isso? É o governo. Como o mundo inteiro faz. O mundo inteiro faz. Então, como é isso? É assim, eu vou reestruturar a política agrícola e de comércio exterior, vou reestruturar a política de estoques reguladores e de preços mínimos. Quando o produtor é explorado pelo atravessador no auge da safra, porque ele não consegue armazenar, porque ele não consegue conservar, o governo compra. E hoje em dia você tem ferramentas que não precisa nem comprar fisicamente, você compra mercado futuro, enfim, tudo isso a gente precisa trazer para o Brasil. E aí você guarda isso na entre-safra, ou quando o chinês entrar bombando, comprando, o governo brasileiro desova no mercado interno. A Argentina chega a fazer imposto de exportação. Eu não acho que nós precisamos chegar lá. Mas se eu estou dizendo para vocês que o IPTU de São Paulo paga por mês, o que o Imposto Territorial Rural do grande latifúndio do agronegócio paga por ano no Brasil inteiro, tem uma coisa errada aí. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se você quer continuar se informando, dá uma olhada no nosso último vídeo que está aparecendo aqui na tela.